A nossa entrevistada de hoje chega chegando, acostumada a falar em casa, para os filhos, no curso, aqui no CET Vasco Coutinho. De um dia para o outro, com muita garra e determinação, a voz dela é ouvida por milhares de pessoas em todo o estado. E hoje faz parte da equipe de uma das emissoras mais ouvidas do Espírito Santo. Eu sou Gili Azuki e está no ar o podcast Formei no CET. Histórias de quem já passou pelo CET Vasco Coutinho e hoje é sucesso no mercado de trabalho. Formei no CET. Conversa comigo hoje Verônica Campanúzio. Ela é formada no curso de Rádio e TV aqui do CET Vasco Coutinho e locutora da Rádio Super. Rádio no segmento música popular sertaneja. Verônica, quem te ouve agora nas manhãs da FM Super não faz ideia da sua caminhada. Antes de qualquer coisa, muito bem-vinda. Ai, obrigada, Giliage. Estou muito feliz de estar aqui. Voltando nessas estruturas, neste estúdio, neste laboratório. Queridos. Na verdade, o Vasco Coutinho, ele fez parte da transformação da minha mente. Eu acredito que abriu, assim, sabe? Muitos horizontes. Foi muito lindo o que aconteceu comigo aqui dentro e os professores que me deram aula na época tiveram a oportunidade de acompanhar de perto. Foi muito bom mesmo. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada, tá? Pelo convite. Satisfação nossa. Obrigado por ter aceito. Agora, a sua vontade, o seu desejo, né? Como eu disse na abertura do nosso podcast, Verônica hoje faz parte da equipe da Rádio FM Super. Agora, a sua vontade, o seu desejo pelo rádio veio muito antes de você começar a fazer o curso de rádio e televisão. Porque muita gente entra querendo experimentar se é isso mesmo. Não foi o seu caso, né? E inclusive muitas pessoas da minha turma foram assim. Vou entrar no curso, quero estar aberto para todas as possibilidades. Uhum. Eu entrei focada, eu quero ser locutora. E aí, eu não conhecia todas as matérias, todas as disciplinas que ia ter de uma forma geral, mas eu sabia que ia ter locução, eu sabia que eu ia fazer alguma coisa relativa ao rádio, que eu ia fazer algum projeto, que eu ia ter que gravar algum piloto. E de onde veio isso? Eu era casada com o pai dos meus filhos, eu tenho Sim. 2 filhos, Emanuel e Ezequiel. Quando eu era casada, Sim. eu passei por um relacionamento muito difícil com o pai dos meus filhos. Uhum. E ele evoluiu pra algo que era insustentável. E eu me sentia muito impotente dentro dessa relação. Cada vez mais eu ia diminuindo. Então eu ajudava muito meu marido a crescer, só que eu perdia muito. Eu sentia que a minha vida não avançava. O nosso casamento culminou no divórcio. Eu saí de casa com 2 filhos pequenos. Eu fazia faculdade de história quando eu e ele começamos a namorar, só que eu tive que abandonar a faculdade para ajudar nas coisas da casa. Eu saí de casa com 2 crianças pequenas. Eu arrumei um trabalho na área de telemarketing. E aí, 3 meses depois que eu saí de casa, eu fiquei desempregada. Tendo que pagar aluguel, água, luz, criança e tal. Falei, caramba, e agora? Eu não tenho uma formação, não tenho uma carreira, não tenho emprego, não tenho nada. E tenho 2 filhos. Eu preciso fazer alguma coisa. Aí, no desespero, assim, na emoção e naquela ansiedade de não saber o que fazer a respeito da minha própria vida, olha, eu comecei a investir na minha vida espiritual. Comecei a pedir orientação a Deus. Todas as noites eu orava ali na beira da cama dos meus filhos. Sim. E pedia a Deus, poxa Deus, abre a minha mente, o que eu posso fazer? Pra onde eu devo ir? Qual é o meu futuro, o meu destino? Rapaz, eu não sei se vocês vão acreditar no que eu vou falar, mas de repente eu comecei a sonhar constantemente quando eu ia dormir que eu trabalhava em rádio. Eu passei a minha infância inteira ouvindo rádio, minha adolescência ouvindo rádio, só que eu nunca me imaginei fazendo isso. Uhum. E eu comecei a sonhar constantemente que eu trabalhava em rádio. Das duas, uma. Ou tô ficando maluca, ou realmente é algo. Se for algo, eu queria que essa semana eu tivesse uma prova de que realmente vai dar certo esse negócio de locutora. Menino, teve um dia, à noite, triste assim, sabe? Pô, desempregada, querendo poder dar as coisas pros meus filhos e não podia. Bate uma tristeza assim, sabe? Eu peguei uma garrafa de 2 litros, uma garrafa PET, enchi de água, levei uns pedacinhos de bolo de chocolate que eu tinha feito, botei na bolsa, peguei as crianças e a gente foi na praia. À noite, já era 7 horas da noite. Falei, não vou ficar nessa bad vibes aqui não, vou sair com esses meninos, vou esparecer.
Fui na praia, Gilead. Aí, chegando lá, meus filhos começaram a brincar com um casal de crianças. O pai dessas crianças estava em pé do meu lado, assim, a gente começou a bater um papo, trocar uma ideia, né? Ah, oi, tudo bem e tal. Ele falou o nome dele. Ele falou assim, nossa, a gente conversando. Poxa, você é comunicativa, você é daqui do Espírito Santo? Que ele é baiano. Eu falei, sou. Ele, nossa, você fala bem, você trabalha com o quê? Aí eu falei assim, eu não trabalho com nada, mas eu quero ser locutora. Aí ele, sério, eu sou locutor. Aí eu olhei assim e falei, sério que você é locutor? Aí ele, sério? Eu falei, como que faz pra ser locutor? Aí ele, olha, hoje em dia, pra você conseguir trabalhar no rádio, você tem que ter DRT, tem que ter uma formação. Então, aqui em Vila Velha, existe o Vasco Coutinho. E lá tem um curso de rádio e televisão. Pra você entrar no rádio, você vai ter que se formar nessa área aí. Você vai ter que ir lá no Vasco. Falei, não seja por isso. No dia seguinte, eu acessei as redes sociais do Vasco Coutinho. Vi lá a data do processo seletivo. Falei, bom, é isso aí. É isso aí. Se for pra ser, eu vou passar nesse processo seletivo aí. Aí fiz o cadastro direitinho e tal. Coloquei lá as notas, português, matemática. E fiquei na expectativa esperando sair o resultado. Saiu o resultado, aprovada. E aí eu entrei. É isso. E daí pra frente as coisas foram fluindo. Por exemplo, desde o primeiro dia de aula, eu me mostrava muito interessada na área de locução. Sim. Comecei a intensificar a questão de ouvir rádio, acompanhar o que estava rolando. Às vezes eu vinha, a gente tá gravando aqui no estúdio, eu vinha aqui pra rádio aqui do CET, ficava fingindo que eu tava no ar. Eles deixavam nos horários que às vezes não tinha aula. Às vezes liberavam um momentinho que eu podia ficar aqui dentro. Sim. Ou então falava assim, rádio CET e tal, simulava ali uma locução. E pra poder treinar. Sim. Em casa eu ouvia, ficava imitando os locutores. E eu sempre deixei bem claro pros professores, quero ser locutor, hein? Qualquer coisa. Tô aí, hein? Como foi essa chegada onde você está hoje? Locutora de uma emissora de ponta aqui no estado do Espírito Santo, a FM Super. O início, como você já sabe, não foi na FM Super. O meu início foi numa rádio comunitária. Qual era a ideia? Eu, perambulando assim na hora do intervalo, sempre ficava de olho no mural. Era difícil ter alguma coisa de rádio. Tinha vários estágios no mural, mas o rádio estava demorando. Um belo dia, tinha lá, estágio, locutora. Ou locutor, também poderia ser homem. E aí tava escrito lá, Associação Miguel Trés, procura locutor para estagiar, horário da manhã ou horário da tarde, tal. Abriu a porta. Todas as portas que se abrem, eu acredito que é interessante para quem quer começar, vai. Sim. Mas é uma rádio pequena. Mas a rádio comunitária, muita gente não vai ouvir. Não tem problema. Fui a última. Quando eu entrei para ser entrevistada, ele falou, nossa, já fiz tanta pergunta. Senta e fala aí. Falei, falar o quê? Ele, que vier no seu coração aí você fala. Vou falar. Aí eu sentei. Expliquei o meu desejo de entrar no rádio. Falei que eu não tinha experiência numa rádio assim, fora. Falei, olha, a experiência que eu tenho é na Rádio CET, porque a gente tem uma PPEC de rádio, eu tenho um programa de entretenimento lá com os meus amigos. E essa é a experiência que eu tenho. Eu sou estudante, eu tava no 2º semestre. Falei, poxa, eu sou estudante, né? A única experiência que eu tenho é a experiência na rádio do curso. Eu nunca trabalhei numa rádio fora, nunca fui contratada para trabalhar numa rádio, mas eu tenho muito desejo de ser contratada, é um sonho. Sim. Eu quero ser locutora. E eu sinto que eu consigo dar conta. Então, se você precisa de uma locutora, tem interesse de conhecer meu trabalho, nos primeiros dias talvez eu fique nervosa, porque é tudo novo, mas eu tenho muita vontade. Muita vontade. E aí, o meu estágio era à tarde. Estudava de manhã, saía do Vasco Coutinho, ia pra lá. Nossa, aquilo pra mim era um sonho. Eu ficava sozinha na rádio. Sim. Eu tinha a chave, trancava lá direitinho, organizava tudo, fazia a locução. Eu que escolhi o que ia pro ar, as notícias. Nossa, aquilo pra mim era um sonho. Parecia que a hora passava voando.
eu tava nas nuvens. Sabe? Não interessa. Ai, mas você ganha Você ganha com 10 mil, 20 mil? Não. Eu ganho um salário de estagiário, mas eu tô tão feliz aqui. E eu sinto que esse sacrifício precisava ser feito para que eu entrasse no meio. Sim. Então eu aceitei trabalhar na rádio comunitária e uma coisa que eu não sabia que iria acontecer, mas que aconteceu ali. Eu conheci muita gente que trabalhava com rádio ali dentro. Porque eu pensava assim, poxa, uma rádio comunitária é uma rádio pequena. Então, não sei se eu vou fazer contatos, não sei se eu vou conhecer pessoas. Conhece. Porque pelo menos aqui, eu falo pela Grande Vitória, Vila Velha, os donos de rádio comunitária se conhecem. E alguns deles são pessoas que trabalham com rádio há muitos anos. Conhecem muita gente. Então você, sem querer, você acaba fazendo networking ali. Sim. Conexões. Sim. E aí, dessa conexão, que surgiu uma outra oportunidade, uma Exatamente. nova oportunidade. A nova oportunidade. Sim. E, na verdade, quem me ajudou nessa oportunidade foi o próprio Fábio, da Super. Fábio Gomes. Só que não foi pra Super. Uhum. Ele falou assim, Verônica, lá na Cor da Vida estão precisando de locutora. E eu indiquei você. Aí você vê lá. Se você achar bacana. Uhum. Fui, conversei com o diretor da rádio. Ele me ligou. Um locutor que eu comecei a seguir. Conversar. Trocar ideia na área. Trocar uma ideia. Eu nunca pedi nada ao Fábio, diretamente. Aham. Só que ele começou a me seguir. E as gravações que eu fazia, eu postava. E aí ele mesmo foi vendo e tal. Trocava uma ideia, às vezes pedia pra ele me mandar um alô. Mas pro Fábio, especificamente, eu nunca pedi nada. Só que eu acredito que quando... Por exemplo, eu falo por mim. Quando um ouvinte conversa muito comigo no Instagram, fatalmente eu vou lá e olho o perfil dele. E ele fez esse exercício de olhar o meu perfil e haviam gravações ali. Uhum. Por curiosidade, ele deu play, ouviu. Achou interessante. E quando um amigo dele, no caso Luciano Lopes, diretor da Cor da Vida, comentou com ele que estava à procura de uma locutora, ele se lembrou de mim. Entende? E aí ele falou, tem uma menina, tal, Vasco Coutinho, tal. Me indicou. Luciano Lopes entrou em contato comigo, conversamos e... vamos lá, vamos fazer um teste com você aqui. Fiz o teste, trabalhei lá alguns meses. Foi muito bacana pra mim, porque foi a primeira rádio grande, assim, que eu trabalhei. E até então a minha experiência foi a rádio comunitária, que acabou. Uhum. Porque o meu curso acabou também. E foi muito bom pra mim. E aí surgiu um novo convite. O novo convite foi pra Super. Que é onde você está hoje. Que é onde eu tô hoje. Há quanto tempo? Agora tem 6 meses Uhum. que eu tô na Super. Pretendo ficar bastante tempo, não tô com a intenção de sair de lá, não. E a Super foi um sonho, assim. Quando eu sonhava que eu trabalhava numa rádio grande e como as coisas foram se desenrolando dentro do curso, já no segundo semestre eu consegui estágio, terminei o curso, logo em seguida fui indicada para trabalhar numa rádio maior, depois veio o convite para Super. Quando eu entrei lá, eu senti realmente que Deus estava de fato guiando a minha trajetória. E que foi importante que eu confiasse nos meus instintos, no meu desejo, que eu me permitisse sonhar, experimentar. E foi um sonho mesmo. Eu amo trabalhar lá. Literalmente do sonho à realidade, Sim. né? Formei no CET. Amado mestre. Verônica, eu sei que você não quer se comprometer, talvez, com essa pergunta, mas fala aqui só pra gente que tá ouvindo aqui o Formei no CET, né? Quem, de certa forma, né, te deu aquela dica, fez aquela observação, te estimulou em algum momento, né? Um professor que você considera importante nesse seu crescimento profissional. Uma pessoa, uma professora, que eu senti que ela se sensibilizou muito com a minha história e minha vontade de ser locutora, eu acredito que foi a Suelen. E a Suelen, ela me deu muitas dicas importantes.
ela me dava a oportunidade de falar na sala de aula. Igual, por exemplo, quando tinha alguma coisa para ler, às vezes a gente estava lá na aula dela e haviam alguns textos interessantes para agregar. Sim. E aí ela me dava a oportunidade de ler os textos para a turma inteira. E aí, naquilo ali, quando acabava a aula, ela chegava perto de mim e falava: nossa, como sua voz é bonita. Realmente você vai ter muito sucesso na locução. E ela até, inclusive, queria conversar com você. Ela falava muito comigo: caramba, eu tinha que falar com o Gilead. Falei: por quê? Porque na época você não foi meu professor. Você dava aula em outro horário, né? E aí ela falava: poxa, porque ele tá lá na rádio. E nossa, seria tão legal se tivesse uma chance de você estar lá, de alguém colocar você no rádio. Você precisa estar no rádio. E ela sempre pesquisava alguma coisa. Sempre que ela ficava sabendo de alguma coisa, ela levava pra mim. Quando era alguma coisa de fazer uma gravação ou um freela, ela sempre dava um jeito de me colocar. Até hoje, na verdade, a Suelen me indica pra trabalhos. A Suelen, ela me ensinou muito a respeito de como que funciona o mercado. Ela sempre se mostrou muito preocupada em eu estar no mercado. Ela sempre me deu uma atenção muito especial nas aulas. Então eu tenho um carinho muito grande por ela. Eu sentia nela que ela realmente se empenhava em ver a gente sendo bem-sucedido. Ela se alegra no sucesso do aluno. Então isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, sabe? E tem a última. O que você deixa aqui de sugestão, de dica, de observação para quem está nesse começo de caminhada? Como que o mercado está hoje e quem quer entrar no mercado de rádio? O que você sugere para que a pessoa esteja atenta? Primeiro, uma coisa que é muito importante ressaltar: tenha a mente aberta para trabalhos de voz. Uma coisa que me ajudou muito, inclusive eu pesquisei na plataforma Udemy, é uma plataforma de cursos online. De cursos online, sim. Pesquisei cursos para me aperfeiçoar. Lá eu encontrei narração e revisão de audiolivro, um curso muito bom. Para quê? Para que eu pudesse me aperfeiçoar na questão das gravações. Atender clientes fora, publicar essas gravações. Porque não é só fazer locução na rádio, né? Hoje você pode gravar comercial, propaganda para clientes que estão em outros estados, pode gravar para rádios que estão, às vezes, em outros estados que precisam de vozes diferentes. Não fica restrito hoje, né? Unicamente ao trabalho na rádio que você está. É aí onde eu queria chegar. Eu acho que você não pode ter a mente muito fechada. Claro, eu tenho sonhos de trabalhar numa tropical, numa litoral. Sim. Esse sonho é muito válido. Mas eu acredito que você não precisa se limitar a isso. Foca no seguinte: amplia os seus horizontes. Primeiro, coloca na cabeça que você quer trabalhar com a voz. Uhum. Foi uma coisa que eu reforcei bastante na minha mente. Eu quero ser uma profissional da voz. Quando eu entrei no Vasco, eu tava dentro daquela caixinha. Eu quero trabalhar dentro de uma rádio. À medida que o tempo foi passando e que eu fui conhecendo as coisas, eu percebi que eu queria ser uma profissional da voz. Uhum. E ser um profissional da voz amplia o seu leque. Você pode gravar, como você falou, para uma empresa, igual eu gravei para um banco, sem necessariamente ser indicada ou tendo algum vínculo com o Vasco Coutinho. Por quê? Comecei a me cadastrar em várias plataformas de freelancer. E nessas plataformas de freelancer tinha trabalhos. Gravação para espera de chamada telefônica. Eu fiz. A sua voz é selecionada, né? Os clientes escolhem Os clientes escolhem. Tenha um portfólio. Sim. Tenha um portfólio. Você que está ouvindo que é daqui do Vasco, aqui você vai ter oportunidades de fazer um portfólio, de gravar coisas. É muito interessante que você ouça pessoas que gravam. Siga pessoas que trabalham com a voz. O mercado publicitário é muito amplo. Você vai ver muitas pessoas no Instagram, na internet, que não são locutoras de rádio, mas que ganham bem gravando para empresas. Gravo para uma Cacau Show. É isso que você disse. Trabalha com a voz, mas necessariamente não está numa rádio de maneira diária. Ficaríamos mais horas e horas conversando. Encantadora sua história, sua trajetória curta, porém muito, muito rica. E acho que importante para quem está ouvindo o nosso podcast, assim, perceber que você chegou num lugar
como você mesmo disse, não é simples, não é fácil, não é tão rápida, mas você está numa posição hoje que poucas estão, que é uma voz feminina no rádio do Espírito Santo. É um mercado ainda muito predominante por vozes masculinas, né? Existem poucas vozes, a gente ouvindo, sabe? Poucas vozes femininas no rádio. Que bom que você chegou e que bom que você faz parte aqui da história do Vasco Coutinho. Certamente um case, um exemplo que nos dá muito orgulho enquanto parte dessa equipe aqui do Vasco Coutinho. Quero agradecer demais a sua presença e deixar aqui que você deixe para quem está acompanhando o nosso podcast, o seu contato, sua rede social, quem quiser conhecer mais, ouvir a Verônica, ver a Verônica. Fala sua rede social aí, que horas que você tá lá na rádio. Pessoal, meu Instagram é a rede social que eu uso com mais frequência, @Verônica Campanúcio. Pode me seguir, mandar direct, eu respondo todo mundo que fala comigo. Ali é a forma mais fácil de você me acessar. Se quiser me ouvir na FM Super, eu tô todos os dias de segunda a sexta, das 7 da manhã ao meio-dia. E aos domingos também, no Domingão da Super, de 9 da manhã às 2 da tarde, eu tô lá. Só sintonizar para ouvir. Só sintonizar, 94,5, 94,1 são as sintonias da FM Super. Se liga com a gente que é sucesso. Tá certo, brigadão, viu? Eu que agradeço. Obrigada mesmo pelo convite, tô muito feliz. Nós também. Valeu, tá? Tchau, tchau. O Formei no CET fica por aqui. Segue a gente lá no Instagram, Formei no CET. E saiba quem são os nossos próximos convidados. Lá você pode comentar e também sugerir outras entrevistas. E não deixe de compartilhar que a gente está nas principais agregadores de podcast e também no YouTube. Só procurar Formei no CET, tudo junto. Toda terça e sexta-feira, um novo episódio. O Formei no CET tem a produção e edição de Gabriel Viana e Michael Amaral. Direção e apresentação de Liazuki, supervisão Wagner Braga. Formei no CET.